Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e mais uma vez vamos segurar o poder em nossas mãos. Agora eu preciso das duas mãos para poder fazer isso. E muito bem meus amigos, eu tô aqui para poder continuar a minha sériezinha falando sobre Power Level de cartas. Estamos aqui nessa sériezinha que você pode acompanhar esse card aqui em cima para poder falar sobre a evolução, né? As evoluções que tiveram que foram incentivando a mudança do poder das cartas, o que influenciou no card design futuro para poder auxiliar no aumento de poder do Yu-Gi-Oh! E na velocidade pelo qual ele é jogado. Estamos atualmente no formato Tier 0 do Tiara Lames, né, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. Tem algumas coisas que eu já falei sobre o deck, provavelmente você já não quer mais ouvir sobre, eu não sei. Mas enfim, e é tão assustador que o Tiara Lames nesse momento seja um Tier 0, muito mais do que em qualquer época, porque o salto não era tão grande, digamos assim. Sabe, você tinha decks com estruturas antigas e o Dragon Ruler veio com uma estrutura nova. Simplesmente os decks não conseguiam estourar o turno 0 dele já no começo, não conseguiam fazer o que eles queriam, precisando de turno de setup, setar trap e tal. O Dragon Ruler também usava trap, mas ele já conseguia fazer a jogada dele no começo do jogo. Às vezes podia não ser full do full, mas ele conseguia. E isso já era assustador. O Pepe então, ele colocou um padrão no deck também, que ele precisava sim, ele já conseguia sim fazer a jogada dele inteira que ele precisava no começo do jogo. Mas diferente do Dragon Ruler, que precisava setar traps para se defender, porque os monstros que ele fazia simplesmente ficava parado esperando o jogo voltar para você então ativar os efeitos dele e tirar as cartas do oponente, que era basicamente isso, simplesmente tirar cartas do oponente. Mas o Pepe, ele quebrou isso, ele não precisava mais usar traps, porque a partir dali começou a surgir a parada de você poder simplesmente juntar as tuas jogadas, você pega os teus monstros, bum, coloca na mesa, e aí você junta eles e faz o monstro extra deck. Esse monstro extra deck vira a tua trap, porque ele é quem vai interagir com o oponente. Ele é monstro, ele quando dá o efeito não vai pro cemitério igual uma trap, ele fica lá, se ele sobreviver ele dá de novo, e se ele sobrevive, ele mata o cara. É basicamente isso. Então é uma diferença de poder gigantesca. Mas aí a gente começa a entrar em outras paradas que precisam de evolução e que tiveram evolução até porque estamos no Tier 0 da X, né? Enfim, essa evolução simplesmente é, bom, eu já consigo fazer os meus Special Summon com uma maneira bem mais frequente do que nunca antes foi vista. Eu já consigo colocar os meus monstros que fazem interação. Bom, tinha alguns fatores. Primeiro, não tinham lá tantos monstros assim na época. Até tinham, que eram relativamente nichados ali, dependendo da situação. Como o próprio Buster, como o Alcahest, como o Infinity e como o Crystal Wing, Sapo, esse tipo de coisa. Eles eram relativamente nichados, digamos assim. Mas os decks já eram competentes para fazer ele. Aí a gente começa a entrar em outra parada. Eles precisavam de fazer combos, ou seja, precisava ter uma combinação de cartas certa para conseguir fazer alguma coisa. E isso começou a mudar. E vamos acompanhar porque o assunto esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Bom, então a gente começa aqui, finaliza, por fim, a última vez que eu vou falar do formato de 2016, finaliza com o ABC. Terminando aquele ano, que foi muito sintomático para o Yu-Gi-Oh! Como um todo, que ele teve duas grandes coisas, né? Eu esqueci de falar isso, mas talvez eu faça um outro vídeo que é pra falar do Monarca. De novo nesse ano. Puta que pariu. Ele é muito simbólico pra mim. Foi o ano que eu comecei a jogar Yu-Gi-Oh! E muitas questões começaram a surgir aqui, como vocês estão vendo nesses vídeos. Mas o ABC, que eu preciso colocar a carta aqui do meu lado, né? Ele é o deck que terminou o ano em 2020. Tinha paradas de interações, tanana, tinha. Mas ele tinha uma parada. Ele ainda precisava de combinações de cartas. Então, ele não conseguia construir tudo com uma letra, né? Qual era a grande dinâmica do ABC? Você precisava de um Special Summon nível 4. Precisava de um Special Summon e de uma letra. E a partir daí você conseguia construir alguma jogada, né? Então, Special Summon de qualquer nível 4, por isso que o Photon Trash era usado no deck, Instant Fusion com Norden e afins. E aí você tirava o campo, pegava uma letra, dava uma summon da letra, geralmente do B, e aí você poderia fazer Tsukiyomi. Tsukiyomi dava efeito, você detachava, descartava a mão inteira, de preferência setando duas traps antes,
descartava a mão inteira e comprava novas cartas, e aí a letra B trigava, enfim. E aí você conseguia fazer jogadas. Era esse o cerne da coisa. Setar traps e conseguir fazer o Buster. Às vezes você não conseguia, porque o deck era bem menos consistente do que ele precisava, mas ele era muito forte. Enfim, só que aí a gente entra no ano de 2017 e ele trouxe Range Tempest, que esse nome não sei se significa alguma coisa pra você, ele simplesmente é a coleção que trouxe o Zodiac pro jogo. É isso, Zodiac. E aqui no Zodiac a gente começa a ter mais um padrão. Esse padrão é, bom, a gente já sabe que os decks eles conseguem se procurar, né? Eles conseguem se procurar de maneira muito mais sólida e você consegue construir já a tua jogada inteira meio que no começo do jogo. Você já consegue fazer isso. Outra coisa que você consegue fazer é que você consegue fazer interações sem precisar necessariamente comprar as traps. Você pode usar monstros para fazer elas. Então você já tem aí alguns fatores que são bem evolutivos no jogo e preocupantes para o que a gente tem hoje. Mas o Zodiac ele piorou a porra toda, porque ele começou com uma dinâmica, duas dinâmicas que tem dentro do deck de Zu. A primeira, quebrar a mecânica. Ele é um deck de Exceed, e os decks de Exceed geralmente eles pedem dois materiais do mesmo nível para poder fazer um monstro, e esse monstro melhor vai ter um efeito. E como todos os decks até então, a grande maioria pelo menos, eles precisavam do main deck como ferramenta para chegar no extra deck, né? Porque como eu disse, são as tuas interações, são as cartas fortes que você tem. Antes eram cartas de utilidade que faziam coisas meio que de 1 para 1, e aí passou a ser interação também. Então é extremamente vital o teu extra deck, e o teu main deck era feito para chegar neles, certo? E aí você precisava Special, fazia Exceed, Dante, e fazia efeito e você conseguia ter a tua vantagem a partir dali. O Zu cortou isso, porque ele simplesmente podia ser usado como material inteiro para fazer o Zodiac. Eles têm uma coisa bizarra, por exemplo, a Trident, não sei se você sabe, mas a Trident para fazer ela você usa 4 monstros de nível 4. É isso mesmo, usa 4 monstros de nível 4. O Broadbull, você usa 2 monstros de nível 4, por isso que ele era o mais problemático deles, enfim. Mas a Trident, por exemplo, e todos os Zodiacs têm essa vibe, menos a Shaka e o Broadbull, mas todos eles têm essa parada, uns níveis absurdos, como o Infinity, por exemplo. Ninguém consegue fazer o Infinity com 2 máquinas, com 2 bichos de nível luz, de nível 6, sei lá. Não consegue, mas você burla e você quebra a mecânica. O Infinity você quebrava isso lá no deck de Zodiac com Ptolomaios, mas ele foi banido. E depois que ele foi banido, ele deixou de ser usado no deck de Pep, por exemplo. Mas no Zodiac, você podia fazer isso. E entra outra questão, que era com qualquer monstro. Qualquer monstro conseguia fazer a parada. Todos os monstros eram o mesmo monstro, né? E essa é o grande salto aqui, né? Então, pegando todos os ensinamentos aqui, todas as lições que o jogo trouxe pra gente ter aqui, o Zodiac já era um deck que conseguia se buscar, né? Meio que conseguia se buscar, só que essa buscada vinha do extra deck. Porque meio que não importava qual você tivesse, você ia conseguir startar o jogo. Você ia conseguir fazer a tua jogada de buscar, de colocar material, de invocar do cemitério e de interagir com a Trident. Você tinha tudo isso ao mesmo tempo. Só que a estrela do show, obviamente, era o rato. O rato era o principal, era uma das cartas que fazia o Zu ser o que ele era. Porque o Zodiac, eles tinham uma característica que, estando como material, eles dão efeito pro Exceed, né? Pro Zodiac que eles estão usados como material. E aí, enfim, o efeito do rato, especificamente do rato, ele pode invocar outro rato do deck. Pois é, então um rato, além de virar jogada full de Zu, ele podia invocar outros 2 ratos do deck. E qualquer azul podia fazer isso, porque ele dava esse efeito para o Zodiac. Então você podia fazer uma Shaka em cima dele, um Borbol que não tinha feito, dentro da Shaka e invocar outro do deck. É isso. Então o Zu, ele começou a popularizar uma parada que era: você não precisa agora de combinações de cartas para poder fazer uma parada. Uma carta e você já tá lá, meu irmão. Uma carta e você já tá lá. E além do Zu, você tinha alguns suportes, né? Porque você tinha o número de Zu, tinha a barragem, que invocava o Zodiac do deck, e você tinha as cartas genéricas como o Terrotop, que estava por Special, fazia o Exceed e fazia o Invoker, e o Invoker invocava o bicho do deck. Até aqui eu não lembro de outra aplicação tão impactante de um monstro do extra que invocava um bicho do deck. E como você ouviu nesse exemplo, o Invoker ele não é um monstro de rank 4, então não é com os Zodiacs que eu faço o Invoker. Eu vou usar monstros de nível 3 para fazer o Invoker. Para quem não sabe, é esse monstrinho aqui, tá? Então ele é esse monstrinho aqui, o MX Save Invoker. E você fazia o Terrotop para poder chegar nele.
Pois é, Special Terror Top, efeito pega o tac, Special tac faz o invoca, invoca o efeito, invoca o rato e bum, tá aí. Então além de ter os 3 ratos, além de ter os barragens, eu tenho 3 dos Terror Top também, e eu tenho 3 tanks, eu tenho 12 cartas que sozinha viram o rato. Né? É claro que para eu startar a jogada nessa época standalone era o rato que precisava, e eu tinha desaires para poder chegar em alguma coisa também. Mas os outros bichos viraram uma jogada standard de Zoo, né? Que era bull, pegar follow-up e fazer a drive. Ok, é uma jogada bem boa. Você buscou follow-up e tem interação, o que mais que você quer? Mas o rato, ele colocava o teto muito alto. Era uma jogada bem forte, uma jogada que no Zoo em si é fazer drive, tá? Mas é uma interação, que colocou 2 outros bichos nível 4 do lado e tem um follow-up na mão. É só isso que ele faz. Só isso. Então aqui a gente começa a ver essa parada de que os decks precisam de uma carta para conseguir fazer a jogada dele. E essa jogada dele implica em fazer interação do extra deck, que no caso é a Dryad, tá? Enfim, aqui já é o ponto de partida para futuras evoluções. Ainda nesse mesmo ano, poucos meses depois, um mês depois eu acho, lançou o Aleister, o Invoked. Antes do Invoked, teve o campo do ABC, o Union Hanger, que você ativava o campo e buscava uma carta do arquetipo. Antes, não me lembro de ter um outro deck que fizesse isso, mas começou no ABC e depois pulou pra cá, onde você tem campos que você ativa e busca o bicho. E aí, de novo, mesma coisa, uma carta faz jogada. Então você dava normal summon do Aleister, efeito pegar Invocation, fazia a fusão de alguma coisa, banindo o Aleister, colocava a fusão, pegava o Aleister pra mão, fazia a mesma coisa de novo. Então, além do campo ter o efeito de proteção, no caso do Meltdown, ou do efeito contínuo de campo que ele tem, ele ainda é starter de jogada. E o Aleister é essa parada. Ele é uma engine de simplesmente 3 Terraforming, 3 Aleister e 3 Meltdown, 9 cartas, que usam Invocation, que dá poder pra você com uma carta. E ele não tem um deck fechado. Outra parada que a gente pode ver em outros decks, como a engine que é usada em todo o deck. O Aleister tinha isso. E aí você tem aqui um aumento de poder alto, que eu não lembro de ter até então também, né? No sentido do efeito da carta standalone, né? Que é os Wind Witch. Os Wind Witch também conseguiam construir uma parada sozinhos. Olha o aumento de poder das coisas que tinham no meta anterior, mesmo com o Pepe pra cá. Porque a Ice Bell, a Wind Witch Ice Bell, ela diz que se você não controla monstros, você pode fazer Special Summon dessa carta da tua mão e você vai fazer Special Summon de Wind Witch do teu deck, mas ele não pode ser tributado. O downside é que você não pode Special Summon monstro do extra deck no turno que você tiver essa carta, exceto o monstro de nível 5 ou maior de evento. E aí tinha um deck que era bem popular, que era o Wind Witch Invoked, que você fazia a Ice Bell, entrava e invocava a outra menininha, esqueci o nome dela. E aí a menininha entrava no campo e dava efeito e buscava a Snow Bell. Era a Ice Bell, a Glass Bell, e ela buscava a Snow Bell, que era um Tana nível 1, que entrava por Special também. E aí você juntava e fazia um Synchro 7 e juntava e fazia o Synchro 8. Synchro 8 esse sendo o Crystal Wing. Pois é, o Crystal Wing era a interação que você fazia plus número destruído por efeito. Um monstro de 3000 que nega o efeito de qualquer monstro, ele destrói e quando ele batalha ele ganha ataque do bicho e ele não podia morrer por efeito. Foi só isso que aconteceu. Ela podia fazer só isso. Unido a isso você tinha um normal summon de um Aleister que podia fazer o Rajin e ficava dentro do lock, e você tinha simplesmente 2 interações extremamente fortes com o follow-up do Aleister de volta para fazer tudo de novo depois. É um nível de poder bem alto, tá? Qual é a diferença? Você pode ouvir isso com relação ao Pepe Tier 0 e pode parecer que não é tanto, até porque o Pepe era bem mais alcançável e fazia a jogada dele 100% das vezes. Aqui você precisava comprar essas cartas para conseguir fazer outra jogada, mas o diferencial aqui é o investimento que você tem. O investimento que você tem nessa engine. Basicamente você vai precisar de 9 cartas do Invoked e você vai precisar 3 da Ice Bell, 2 Glass Bell e 1 Snow Bell. Então você precisa aí de 6 cartas, plus 9 do Aleister. Essa é a tua engine. Essa é a tua engine principal. É muito pouco. Muito pouco. No Zoo, como eu citei, precisava de 12 ratos, né? 3 do próprio rato, 3 do tank, 3 do barrage e 3 do Speedroid Terrotop. 12. E aí você coloca os outros Zoo, né? Os Whiptail e os Blades, que era só o que era usado na época. É um número bem baixo. Tão alcançável. Mas qual é a diferença? Não é como se eu desse um Monkey Board e pegasse um Joker e o Joker pegasse o Sorcerer e agora? Eu tenho que ter escala. O Sorcerer tem que ser pendulado. Então eu preciso de outras cartas. Isso aqui fazia a jogada sozinho. E a jogada significa interação. E, em alguns casos, follow-up, que era exatamente o que o Zoo fazia. Era jogada, interação, follow-up. A engine ser bem curta fazia com que coubesse múltiplas tags. E aí entra outra questão.
que ela é bem escancarada no formato seguinte, que é o formato do Spyro. E eu quero usar isso aqui simplesmente como ponte para ir fazendo evolução, tá, galera? Obviamente eu não vou falar do formato inteiro, nem dos decks, não vou falar do True Dark, por exemplo, porque ele não acrescenta aqui no que a gente quer falar. Mas enfim, no caso do Spyro, pegando essa ideia que eu falei, ele tinha uma parada. O Invoked, ele colocava isso aqui na mesa. Se não tivesse trap, dava pro Zodiac fazer alguma coisa. O Zodiac fazendo só Trident, dá pra literalmente qualquer deck fazer alguma coisa. Dá pra quebrar. Mas não era só isso que acontecia. Ele tinha muito espaço pra Tech Card. Essa Tech Cards variável. Podia ser de Barrier, já que Exceed estava muito em alta na época. Podia ser Lost Wind, estava bem alto na época, em alta na época. Exceed Universe, Solemn Strikes, Artefato. Eram coisas que eram potencialmente usadas na época, certo? Beleza. Mas o Spyro, ele tinha um diferencial, que era... Ele era um deck que bebe na fonte desses decks, obviamente, porque é uma evolução de algumas coisas. Ele não fazia jogada dele com uma carta, graças a Deus, ele precisava de uma combinação de duas cartas, tá? Duas cartas, que eram 2 Spyros. E aí você conseguia fazer a tua jogada inteira. Qual era a jogada inteira? Bom, basicamente você ia passar com um Sleeper, com um Decode Talker, com algum outro bicho que eu não lembro qual é, o Decode Talker sendo potencial negação, uma trap setada, e você tinha muito follow-up, e era muito difícil de você morrer. Mas qual era a questão? O Spyro, ele pegou uma coisa muito similar com esses outros decks, que era o baixo nível de engine. Só que aí você pega pra ouvir o que eu falei anteriormente lá nos outros vídeos, em que você tinha decks como um BA, como um Shadow, como um Necroz, que tinha engine, o Necroz tinha engine mais inchada do que o BA, por exemplo. Ele podia usar muita tech, tá? Podia usar sim muita tech. Essas techs eram traps. No caso do Spyro, por exemplo, que chegou também sendo um Tier 0, tivemos 2 Tier 0 no mesmo ano, sim, pois é. O Spyro chegou sendo Tier 0, começou a ter um agravante. Olha só qual é esse agravante. Aqui, os bichos podiam jogar e ter traps, mas assim, eu tinha um potencial de fazer alguma coisa. Indo segundo, com o Spyro, isso começou a mudar. Porque agora, se eu deixar o cara jogar ele fazer jogada full, ele vai fazer aquele combo de YouTube, de fazer Firewall Dragon um monte de vezes, já na época. E se eu tomar isso eu vou perder, tá? Se eu tomar isso eu vou perder. A diferença gritante do Tier 0 do Spyro pro Tier 0 do Zu era essa. O Zu dava pra jogar no segundo, eu podia ganhar, e ganhar bem. Mas o Spyro não. Então qual era o ponto que a gente começa a ver que começou aqui? O uso de Hand Traps. As Hand Traps, elas são cartas que você ativa da mão para negar alguma coisa. E a Hand Trap é simplesmente uma evolução, tá? Mas eu acho que eu vou falar disso mais especificamente num vídeo futuro. Enfim, e aí o Spyro, ele começou a popularizar o uso disso. Você começa a perceber que o bicho faz Special Summon, busca muitas cartas, tem um bicho que é o Sleeper que entra e não pode morrer, enfim. Então... É uma evolução de tudo isso. Só que a evolução do Spyro ele precisa de 2 cartas, precisa, não é uma carta igual a esses outros que eu citei. Mas ele precisa de 2 cartas, o que eu ia falar? Porra, agora eu esqueci, caralho. Ah, tá. Mas a engine dele é igualmente pequena ao dos outros que eu citei. Ou seja, ele é um deck de combo, tem muito espaço pra tech, e o combo dele, diferente dos outros combos que eu citei, combos, né, que são uma carta que faz jogada, ele tem engine pequena, muito espaço para tech e um combo opressivo, diferente dos outros aqui, que apesar de esse aqui ser opressivo, mas ele era bem menos frequente, porque não é engine, sabe? O Invoked com o Wind Witch não é engine. A Wind Witch não pega o Invoked, o Invoked não pega o Wind Witch, então era bem mais diferente. O Zu não, sempre pegava porque era engine. O Spyro não, sempre pegava porque era engine. Esse aqui não, apesar de ser um pouco mais forte do que os demais. Mas o Spyro com a engine pequena, extremo espaço para tech e mesa opressiva, fazia dele um nível de poder, até ali, com o Zu capado, maior do que o de todos os outros. E aí você começa a ver uma outra parada, que é a opressão. A extrema opressão vinda do extra deck. Por isso, teve-se a necessidade de usar as Hand Traps. E aí você pega e extrapola para vários outros formatos, como o do Golki, que aconteceu no ano seguinte, né? Você teve o Spyro no meta, com o lista no começo do ano de 2018, Pêndulo Magisco Electromite chegou, repetição da fórmula aqui, né, do deck de Spyro, repetição da fórmula, ou repetição do Pepe, era o deck de longe mais representado, só era barrado por deck que conseguisse usar muita Hand Trap e barrasse o cara, porque comprou o Draw, por exemplo, como um Trickster da vida, ou um True Dark, que primeiro fazia um Masterpiece,
Basicamente essa era a dinâmica. E aí chegou o Gouki, por exemplo, que era o que a gente já conhece. Se você não sabe que eu tenho um canal que eu fazia, e minha voz tá ficando rouca já, que eu fazia vídeos antes, que é o canal The Master Duel, olha lá, tem muito vídeo sobre o Gouki, porque eu já estava bem ativo no canal nessa época. Pois é, aqui é só para te mostrar de onde veio a evolução, o começo da evolução. Qual é a evolução aqui? Qual é o ponto do power level aqui? Bom, a Konami identificou, vendo nos outros vídeos, que os decks já eram alcançáveis. Eles conseguiam fazer o que eles queriam já no começo do jogo, diferente da era antiga do Yu-Gi-Oh! Você já podia fazer interações de monstros, cortando o uso de traps, porque aí, como eu sempre acesso minha engine, com a minha engine, eu vou usar vou invocar o monstro extra deck que faz interação. Ou seja, eu sempre vou ter interação quando eu começo jogando. Isso oprime o oponente. Bom, eu tendo um volume maior de Special Summon, eu posso aumentar a quantidade dessas interações no campo, certo? E aí, agora, só que sempre eu precisei de combinações de cartas para fazer isso. A partir daqui, eu vejo que é possível fazer com bem menos combinações. Uma carta é suficiente. E se eu precisar de duas, como esses aqui e esses aqui, cara, eu tenho pushes. Eu tenho pushes para poder jogar por cima de qualquer coisa seja que o cara tenha feito para me atrapalhar. E eu continuo ganhando mesmo assim, e o cara tem uma carta a menos na mão. E aí muitos designs de decks seguintes vieram derivado disso. O Adamaspator, o Dragon Link, e a música acabou, né? O Adamaspator, o Dragon Link, o Drytron, o Virtual World, todos eles bebem da mesma fonte. Do Spyro, por exemplo, e do Gouki, mesma fonte, interação, volume, duas cartas, push. Outros decks têm características similares ao do Zodiac e do Invoked, por exemplo, que aí você tem a possibilidade de fazer jogada com uma carta inteira. Tá. Só que a diferença é que nessa época aqui, você precisava fazer uma jogada inteira com uma carta, por exemplo. Esses são os exemplos mais óbvios que eu consigo lembrar. Mas era uma jogada de engine, tudo que você fazia era engine. Isso começa a mudar de uma carta para fazer full combo genérico, que a gente viu na época do 2019, que passou a existir a Miko, né, o 5 do World Chalice, por exemplo, passou a existir os War Dragons, por exemplo, passou a existir os Dangers, por exemplo, passou a existir outras coisas. Bom, isso passou a ser um outro padrão, de um card play, jogada mais genérica no engine. Mas isso só foi possível por causa de uma outra evolução, que é o assunto do próximo vídeo, que entra no fim desse mesmo ano, que é o Link Vrains. Pois é, e aí começa a descaralhar bastante, muito mais. O potencial de declínio só aumenta. Mas por hora é basicamente isso. Basicamente, resumindo, o que a gente tira de lição aqui é que você vai poder fazer as suas jogadas com uma carta apenas, né? E você tem ali uma quantidade de cartas no teu deck que chegam naquela mesma carta, obviamente. O meu deck de combo vai ser muito mais opressivo do que nunca antes ele foi, só com engine, sem precisar de traps, como Gouki e Spyro, a ponto de forçar os outros a usarem um tema de próximo vídeo, Hand Traps. Então aí já tem dois ganchos pra gente poder ver, um vídeo só sobre Hand Traps e um vídeo só sobre... qual outra coisa que eu falei? Eu esqueci, mas depois eu assisto e penso sobre. Mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.